Uma moça tão linda como você, com uma unha tão... Mas aí eu vi e já tava lá, já tava alçando o voo. Na verdade foi a curiosidade, porque eu sempre via as tias fazendo, minha mãe também era super vaidosa. No episódio de hoje do Elas em Alta, eu recebo a Jéssica Rosalini, nail designer, que começou fazendo unhas aos 14 anos e transformou uma insegurança pessoal em propósito e profissão. Ela viu as unhas de gel chegar ao Brasil em 2012, enfrentou preconceitos, investiu em conhecimento e, em plena pandemia, fez a carreira deslanchar. Uma história sobre autoestima, técnica e coragem para acreditar no próprio talento. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Prazer estar te conhecendo. Obrigada, Larissa. Prazer é todo meu. Fala pra mim, como que começou a fazer... Você começou a fazer unha aos 14 anos, muito nova. Eu até hoje não sei tirar cutícula, tenho 29 anos. Fala pra mim, o que fez você começar? Na verdade foi a curiosidade, porque eu sempre via as tias fazendo, minha mãe também era super vaidosa, então foi uma coisa que assim, eu comecei a perceber aí essa diferença de curiosidade, prestar mais atenção e buscar essa coisa. Eu sou muito do manual, de coisas manuais, então quando era criança eu mexia muito com bordado, vagonite, então a avó ajudava ali no crochê, então assim, eu percebia que eu tinha essa habilidade e essa atenção com coisas mais minuciosas. Então eu procurei acompanhar. Quando elas começavam a fazer alguma coisa, eu já grudava em cima para ver como é que elas faziam. Como que é, como que funciona? E graças a Deus, assim, eu acho que a minha tia, né, que ela era um pouco mais vaidosa, ela percebeu essa minha atenção, esse meu interesse, e ela começou a desenvolver. Então, assim, quando ela ia fazer a mão, ela falava, vem fazer meu pé. Daí eu grudava nela ali, tirava bonitinho, daí ela olhava com toda atenção e falava, ó, ainda precisa fazer aqui bem feito. Então, assim, eu fui desenvolvendo técnica, tipo, muito jovem e comecei a aplicar também em outras pessoas da família, né, no decorrer dos anos. Mas era minha dor, né, porque eu não lembro, para falar a verdade para você, eu não lembro quando que eu comecei a roer unha. Então era a minha dor, né? Não poder fazer as minhas unhas ficarem tão lindas quanto a delas e o fato de roer a unha desde muito cedo. Eu não sei de onde que veio isso, talvez seja, né, na parte ali de criança, de insegurança e tal, com alguma coisa, mas foi uma coisa que eu comecei a lidar no decorrer da juventude. E aí foi onde você começou a querer fazer pra você, pelos outros, que daí você começou a fazer as unhas da família, né? Atender. Às vezes, no final de semana, se reunia a mulherada e eu já grudava, já fazia ali. E era bem gostoso, porque era um momento de lazer entre as mulheres, né? E eu percebia nisso que era a vaidade, o autocuidado. E eu amava estar ali naqueles momentos com elas. E você já imaginava que isso poderia virar profissão? Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que eu estaria vivendo isso hoje. Falar para você que a curiosidade despertou, mas eu acho que falo que foi a profissão que me escolheu, né? Essa atenção, essa parte de ser detalhista, de acolher, que era o que eu mais sentia falta, né? Do acolhimento. Então, isso me trouxe hoje a colheita. Eu falo que plantou lá atrás, mas estou colhendo hoje. E como que foi aprender sozinha? Quais foram os maiores desafios no começo, principalmente? Então, no decorrer ali dos meus 14, 15, 16, eu sempre tive a curiosidade e estar com a família ali fazendo naqueles momentos. Mas para virar profissão, eu conheci uma amiga e fui trabalhar com ela no salão. Você tinha quantos anos, assim, nessa época? Eu acho que eu já tinha uns 16 para 17, Olha, ainda mais ou menos, adolescente. Daí ela tinha salão e eu lembro que eu fui trabalhar com ela e acabei desenvolvendo gosto por essa área. Porém, quando eu fiz 18 anos, eu precisei ir trabalhar CLT.
E aí eu fiquei 2 anos e eu falei, isso não é pra mim. Não é pra mim. Trabalhar com demanda, com pressão, não é pra mim. Eu Aham. quero cuidar das pessoas. E ali eu defini que eu ia buscar a área da beleza mesmo, que era algo que eu tinha gosto e que fazia realmente os meus olhos brilhar, assim, cuidar das pessoas, né? E aí, 2000 e... Eu não lembro, não lembro muito bem quando foi, Um ano mas aí. eu acredito que com 20, 21, eu fiz curso de estética, eu entrei na área da depilação. Então, assim, eu Olha. abrangi um leque muito grande da beleza. Aham. Eu conhecia muitas áreas. E aí, quando veio a oportunidade de abrir meu próprio negócio, eu nem perdi a oportunidade, assim, fui, já enfiei a cara. E na época eu lembro que em 2012 eu abri um salão com a minha mãe. Então a minha mãe fazia a parte de cabelo e eu entrei nas demais áreas, tipo as unhas, depilação, a massagem na parte estética corporal e estética facial. Mas eu lembro assim que o que eu queria mesmo era só fazer unhas, que era realmente minha paixão. E aí, quando que você fez sua primeira unha em gel foi em 2002, 2012. 2012. Como que foi pra você exatamente, assim? Por que que brilhou? Até então, eu toda vez que eu atendia alguma cliente, elas falavam assim: "Mas uma moça tão linda como você, com uma unha tão feia, Ai. você rói unhas, por que que você não para, você é manicure? Por que que você não faz a sua unha e não cuida das suas unhas?" Da mesma forma que um médico vai ao médico, um psicólogo vai no psicólogo. Ai, me cansa esse tipo de pessoa, gente. Mas faz parte da vida do nosso crescimento, né? Uhum. Aquelas dores fizeram com que eu alcançasse uma visão mais ser forte para lidar com aquele tipo de sentimento. Você não via Porque como não uma era, crítica, não, pra te baixar e nada, foi uma crítica construtiva. construtiva. Por quê? Porque aquilo, em vez de diminuir ou tirar a minha autoridade, eu falei assim, não é só porque eu roo unhas, né? Que eu, tipo, tenho essa dor é que me desmerece como uma profissional, porque eu já era profissional na Sim, área, eu lógico. tipo, já tinha muitas clientes. Então, assim, eu pensava, esse comentário, a pessoa não me conhece. Geralmente era cliente nova, né? Porque daí depois, com o passar do tempo, elas falavam assim, ah, você faz tão bem que isso daí não é nada. Mas eu vivia de unha postiça para esse tipo de comentário não Não tinha. sobrecarregar ou não. Porque machuca ao mesmo tempo, né? Por mais É, que você viu como uma crítica construtiva, você tem as suas dores, né, com a sua unha daquele jeito. Então, a pessoa às vezes não entende o seu lado, né? é. E aí foi quando eu fui conhecer foi uma profissional que veio de Portugal e trouxe a técnica que ela trabalhava lá. E ela morava aqui na região, na Zona Leste, onde eu atendo. E aí foi muito legal, porque eu agendei, e assim, eu tava muito na expectativa, né, de saber como é que era, porque eu ia permitir que outra pessoa cuidasse de mim. Porque até então, tipo, eu não conseguia fazer aquilo, e eu poderia ter a oportunidade de alguém me vendo, né? E aí foi muito legal, porque daí ela me atendeu com todo o carinho do mundo, não expôs a minha dor, porque quando a gente vai fazer as unhas e a gente tem unhas roídas, é uma unha muito difícil, né? E aí você tem que ter técnica, você tem que ter experiência, e você tem que lidar com a dor da pessoa que você Uhum. tá atendendo. E eu lembro que ela foi muito amistosa, assim, quando terminou, eu falei pra ela assim, nem esmalta, que eu quero minha unha natural. Daí ela falou, mas como assim? Você tem que esmaltar? Eu falei, não, mas eu quero ficar olhando para as minhas unhas e admirando elas e tal. E aí, sei que eu pensei comigo, não importa o preço, né? Que custe. Eu sei que eu quero fazer e eu quero ser cuidada. E foi alguns meses ela cuidando de mim. E aí, como eu tinha muito isso de olhar aprendendo, eu falei assim, eu acho que eu vou conseguir desenvolver essa técnica. Uhum. Só que eu também não tinha a parte de, tipo assim, onde comprar os produtos, os equipamentos,
Porque naquela época acho que a internet ainda não era tão atualizada como é Não, hoje. não. Além de não ser tão atualizada, também tem essa questão do. Acabou de entrar, né? Então a unha em gel não tinha nem loja tão vendendo essas coisas, né? Era muito difícil. E eu lembro que ela comentou assim que eram produtos importados que ela mandava vir de Portugal para ela Olha. trabalhar aqui. Que uma amiga que mandava para ela, de tão difícil que era achar. Tanto é que, tipo assim, eu pedi para ela ver com ela se ela conseguia me dar o curso de unha, da unha, né? E aquela época era a Chip, que era a unha que cola. Ai, A unha sei, 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 postiça que sei. cola e aí passava o gel em cima. Aham. E eu acho que era até por isso que tinha tantas críticas, assim, né? Porque naquela época, assim, bem no comecinho, se lixava muito, os procedimentos não Nossa. eram tão atuais, tão estudados como é hoje, né? Fez Aham. muita falta isso lá atrás, uma pessoa que realmente ensinasse ou um curso que ensinasse a gente a fazer da maneira correta, né? Mas Uhum. ainda bem que o tempo evolui. E o que te fez enxergar? O que que você viu ali nesse momento de fazer a unha em gel, trabalhar com a esmalta, né? Com a esmaltação, com essas unhas em gel? Como que foi para você abrir esse leque, essa oportunidade para você dentro dessa área? Uma amiga em comum, ela também queria fazer a transição de carreira. Ela trabalhava CLT e queria entrar na área das unhas. Gente, eu tô adorando isso. É isso. Cada vez mais mulheres empoderadas. Não que não É, seja empoderada do CLT, mas empresárias. empresárias. E É. ela tá na área até hoje, é bem legal. Às vezes a gente até se fala assim para trocar uma experiência, mas ela falou assim: ah, eu quero trocar e tal, quero fazer essa transição de carreira. E eu lembro que ela também tinha muita facilidade em arte, na UArt, né, que a gente conhece hoje. E aí eu lembro que ela veio para Londrina, a moça não deu o curso, tá? Eu fui atrás e a moça não quis dar o curso, Mentira. não quis ensinar, ela não quis isso, ela quis fazer. Acho que até hoje ela nem ensina, acho que ela só Ela quer faz. ser a única, né? Com essa ideia. E, infelizmente, a gente ainda tem esse preconceito de não passar adiante os nossos ensinamentos, né? Que é uma coisa que eu acho que é bem importante. Uhum. Mas daí eu lembro que ela veio para Londrina, eu tinha encontrado um lugar que vendia o produto, que era importado de Portugal, e ensinavam, tipo, num mini curso, como desenvolvia. Uhum. Eu falei, a gente vai, faz, eu vou ser sua modelo, você vai fazer o curso, eu vou ser sua modelo, que daí nós vamos aprender juntas. E aí assim foi, Que parceria começamos legal. assim. Que parceria legal. E aí vocês foram aprimorando, foi observando. Isso em 2013, então. Ela voltou para a cidade dela, 2013. Ela voltou para a cidade dela, ela começou a fazer, fez outros cursos, e aqui ainda eu sentia muita dificuldade porque a gente ainda não tinha os equipamentos que eram necessários, que hoje a gente tem, que da área odontológica montou as coisas pra gente, assim, foi Olha! foi trazendo coisas, brocas, motor, Foi uma muita parceria muito novidade. assim. Eles começaram a desenvolver, porque a Ah, muito resina, incrível. ela é ligada à parte de dentista, né? Sim, sim. Então, essa área veio para ajudar a gente a evoluir mesmo. E hoje os equipamentos que a gente tem são maravilhosos. Tipo, coisa de 1 hora, uma unha tá pronta. Ai, chiquérrimo, E a gente gente. levava 4 horas para fazer. Olha a diferença. Muito tempo. Menina! Mas você estava me falando Ah, sobre ela foi para lá, isso. conseguiu dar seguimento, fez outros cursos nessa área mesmo, em Curitiba, em São Paulo. Entrou na parte de nail art, e aí como eu tinha muita dificuldade aqui com as clientes e não conseguia, né, tipo, dar talvez uma credibilidade por causa dessas coisas que estragavam a unha e tal, né? Uhum. Dessas críticas, acabei que conversei com ela, fui para lá, fiz um curso intensivo com ela para melhorar a técnica e também pegar os equipamentos que já estavam mais atuais. Como ela já tinha várias áreas e conhecia vários lugares,
ela tinha contatos de material já brasileiro para a gente poder trabalhar, Olha. então foi muito legal. Daí, quando eu voltei para Londrina, eu já voltei comprando tudo que era necessário, né? Fazendo aquele estouro no cartão de crédito só para conseguir, Não, se tem limite, é que a gente precisa pagar. para a gente conseguir, assim, realizar sonho, porque eu falo que é realizar sonhos, né? Tinha procura, mas não tinha credibilidade ainda porque tinha muitos problemas de mesa. A gente fala que é problema de mesa porque a gente não conseguia resolver infiltração por causa do gel, descolamento. Então era bem Hum. precário nessa época. Depois de alguns anos começou a evoluir, né? Uhum. E foi legal porque esse processo todo foi, na verdade, foi minha instrutora, né? Ela foi, aprendeu, me instruiu e hoje ela ainda trabalha na área de Nails, Nail Arts também. E eu fiquei no básico. Eu fiz o básico bem feito. Então, as minhas unhas hoje eu falo que é mais naturalidade, mais com um aspecto mais natural. Uhum. Eu ia te perguntar, né, que nessa época que você começou, existia muito preconceito. Como que foi lidar com esse preconceito, quebrar esses paradigmas? Porque é isso, o novo na sociedade assusta, as pessoas não sabem como funciona e tudo mais. Então, até você se adaptar com essa nova técnica, você conseguir passar a segurança. Como foi para você esse período? Não foi um período muito fácil, não. Eu lembro que quando eu comecei, em 2013, fazer a técnica, as unhas ficavam muito quadradas. Aham, aham. Era assim, eu olho, eu tenho foto até hoje, eu olho, eu falo, não acredito que eu já fiz essa unha. Então, assim, tinha muita quebra. Não existia técnica que mostrava pra gente os pontos que a gente estava errando. E realmente isso acabava prejudicando as unhas das clientes, deixava frágil, quebradiça. Às vezes tem profissionais na área, né, tinha profissionais na área que acabavam lixando muito a unha natural e desgastando a unha natural, para daí vir com a cola. Mas aí, com o passar dos anos, isso foi evoluindo e hoje a gente tem uma gama de material é, muito, sei lá, maravilhoso, assim, que não, a gente acabou desenvolvendo técnica que não precisa agredir tanto, assim, a unha natural da cliente, né? E eu acho que eu consegui perceber que não era só a minha dor, mas, por exemplo, a maior reclamação das clientes era: ah, mas eu faço minha mão, porque eu tinha muita cliente de pé e mão. Eu faço minha mão hoje, não dá 2 dias, o esmalte está descascando. Uhum. Então, assim, as clientes sofriam porque acabavam pagando por uma coisa que durava 1 ou 2 dias. Não compensava ali. E aí, quando foi para algumas fazer a transição de gel, tinha durabilidade de tipo 1 semana, 2 semanas, mas aí acabava acontecendo os descolamentos, quebra, porque ainda não era um material adequado para a unha da mulher brasileira. Nossa, aqui que a gente mexe Hum. com água, Não, dona de casa, entendeu? Como veio, os produtos vieram importados né, da Europa, lá era específico para isso, né? O ambiente, calor, o calor que a gente tem aqui não é o de lá. Então, uhum. Não tanto para nossa função que a gente faz aqui, né? Que a gente faz aqui de tudo um pouco. Mas sempre constante na água, né? E a água que a gente sabe que danifica bastante, né? é bem diferente os produtos que a gente vê que hoje a gente tem para os que a gente tinha naquela época para trabalhar. Então, isso foi uma evolução e um marco para nossa história, né? Hoje a gente tem não só técnica da fibra, mas hoje está muito em alta o molde F1. Então, assim, são várias. O banho, né, de Uhum. gel, o esmalte em gel que veio aí para agilizar a nossa vida também, né? Para secar na cabine e já sair seca, pronta para o dia. E durar aí umas 2 semanas para um mês, quase, né? Eu tenho clientes de 15 em 15 dias, mas tem clientes também que vêm mensal, 1 vez por mês, e quando volta, perfeito, é só crescimento. E você percebe que a procura hoje em dia tá bem maior do que antigamente? Porque assim, eu vejo hoje em dia que as mulheres estão cada vez mais se cuidando. Eu acho a coisa mais linda ver isso.
E o quanto as unhas chamam a atenção, né? O cuidado com as unhas, tudo. E quanto a esmaltação em gel, enfim, unha em gel, unha de fibra, todas. Gel. O gel trouxe essa facilidade, essa praticidade, né? Sim, eu tenho percebido bastante. E é muito legal porque, assim, quando as clientes sentam na minha mesa, elas falam assim pra mim: ah, mas eu tava lá. Tem clientes que trabalham em banco, né? Mexem com o público. E elas falam: ah, o cliente olhou pra minha mão e falou que minha mão tava linda. As meninas do caixa de supermercado, mas os clientes elogiaram o mês inteiro a minha mão, que estava impecável. Então, assim, a gente vê que o ato de se cuidar também gera nas pessoas aquela visibilidade de ser elogiada. Muitas de nós, que a gente não sabe ser elogiada, né? A gente não acha que merece, ou, né, o elogio ali, a gente fica meio constrangida, mas eu acho que sim, a mulher aprendeu a se valorizar e se amar a cada dia no autocuidado. Isso tá ficando cada vez mais bonito e bem expressivo, né? Muito. Em 2020, você investiu em um curso mais avançado, com foco técnico e até química dos produtos. O que mudou sua mentalidade profissional depois disso? Esse curso que eu fiz foi em 2000, eu comprei ele na pandemia de 2020. Aham. E quando eu comprei ele, eu pensei, meu Deus, vamos ficar 15 dias parados. Antes fosse te Lockdown achando que seria 15. total. Falei, o que que eu vou fazer? Aham. E foi aí que veio, tipo, não vou parar, eu vou estudar, já que vai ficar parado 15 dias, é o momento de estudar, Uhum. me aperfeiçoar, porque na minha cabeça era 15 dias e ia voltar tudo ao normal, e a gente ia voltar para os atendimentos e vida que segue. Tipo, foi só um período a curto prazo, e aí a gente ia voltar a atender. E aí foi muito legal, porque a moça que eu comprei o curso, ela também já tinha trabalhado há muitos anos, foi para os Estados Unidos estudar, então ela trouxe uma técnica chamada MTG, que é a técnica que ela desenvolveu com os erros de mesa. Olha. E aí ela trouxe muita bagagem até de parte química de produtos ensinando pra gente. Então assim, eu falo que eu tive uma mini faculdade Aham. ali, porque daí ela, como ela tinha filmado, era por vídeo, né? O curso, eu conseguia voltar a treinar. Então Nossa, passaram praticidade. 15 dias assim que eu falo que o meu mundo evoluiu. Eu achava que eu já era boa, mas boa eu fiquei mesmo depois desse curso. E aí eu comecei a divulgar para as clientes que quando voltasse aos atendimentos eu teria novidades em mesa. Eu lembro que eu tinha algumas clientes, e aí, depois da pandemia, depois que a gente voltou por causa do método, acabou evoluindo, tipo, para 36, triplicou Nossa, que diferença. de 12 clientes de mesa para 36. Mas eu tinha muita cliente de pé e mão ainda. Aham. E foi aí que eu vi minha carreira deslanchar depois desse curso. As clientes acabaram tendo mais confiança, né, no trabalho, viu que eu estava estudando, que eu podia estar fazendo qualquer outra coisa da vida naqueles 15 dias, mas eu estava me aperfeiçoando, né? E aí, quando voltou, os clientes, como a gente ia ficar parado mais tempo, os clientes começaram a aderir o gel. Então, eu falo que foi aí que eu já estava preparada, Deus estava me preparando, mas aí eu vi e já estava lá, já estava alçando o voo. Porque, infelizmente, em 2020, muitas pessoas acabaram se prejudicando financeiramente, perdendo seus empregos e tudo mais. As unhas em gel foi aonde te salvou desse momento e te alavancou. Foi. Eu falo que ter focado na minha carreira me ajudou como profissional, assim, entender que não adianta você ter vários leques. Você tem que ter um Uhum. foco e trabalhar naquilo. Porque eu tinha muitas coisas da área da beleza, eu tinha uma gama, mas nada me servia aquilo naquele momento. E ter focado na unha de gel, trabalhado e desenvolvido a técnica,
Eu falo que foi onde eu tô hoje, no patamar onde eu tô hoje profissional, né? Respeitada pelo que eu faço hoje. Você observa que muitas mulheres buscam a unha em gel como praticidade? Meu lema era naturalidade, durabilidade, praticidade, quando eu comecei. Mas com a técnica que a moça acabou ensinando, eu vi que aquilo ali era realmente naturalidade, praticidade, durabilidade. Porque tinha a naturalidade do gel, de um acabamento bem perfeito, tinha a durabilidade de 15, 20 dias, dependendo da técnica que a cliente fazia, e tinha a praticidade de elas poderem serem donas de casa até empresária, advogada e outras áreas, né, outras profissões que a gente tem hoje que elas precisam estar com as unhas bonitas, né? Mas eu falar para você que quando eu comecei era muita dona de casa que eu atendia, Era. era bastante dona de casa. E elas na verdade acabaram sendo minha prova viva, né, de que evoluir, não estacionar no aprendizado faz toda a diferença. E você falou que sempre sentiu o prazer de cuidar dos outros, mas não conseguia cuidar de você. E o que isso mudou? Falar para você que o que mudou foi ver essa alegria delas, sabe? Essa elas sentarem na minha mesa, elas acreditarem no meu potencial como profissional, eu já tinha bastante respeito como manicure e pedicure. No gel, então, eu tinha autoridade por ter estudado e evoluído. E eu acho que essa confiança que elas depositaram em mim fez toda a diferença para eu me enxergar e me cuidar também, querer esse autocuidado comigo mesmo. Tanto é que hoje, né, nos cursos que eu fiz e nesse último de 2019 que acabou, 2020, né, que acabou deslanchando minha carreira, eu treinava em mim. Então, Não tinha mais assim, aquela parceria com a sua amiga. Foi você ou foi você mesmo? o treinar em mim me ajudou a fazer as minhas unhas. Então, hoje, tipo assim, eu não é que eu. A gente fala, né? O perfeccionismo, eu não sei entregar minha mão para outra pessoa. Aham, sim, não, eu entendo. Porque, assim, é a minha assinatura. E eu falo que eu fazendo em mim, eu cuidando de mim, eu assino ali para que as clientes acabem vendo, né? E elas falam, que às vezes eu tô só de branquinho, eu tô de vermelho hoje por exclusividade a Ai, você. ai, gente! Mas, Achei chiquérrimo. mas geralmente eu tô de branquinho, basiquinho, mais natural, para que elas também vejam que a unha fica saudável, né? Que Uhum. é uma coisa que. E eu sempre tive as unhas muito curtinhas. Elas são bem pequenininhas, elas não têm a extensão. Ela não chega a crescer. Ela é bem curtinha. Mas Uhum. eu acho que é de pai, de família de pai, sabe? Ah, Que são entendi. bem curtinhas. Então, Aham. isso da anatomia veio assim. Então, eu não tinha as unhas bonitas, mas também ruía. Uhum. Daí, agora, com a extensão, elas ficam mais bonitas. E você não se vê sem a extensão. Não, não me vejo sem a extensão. Eu não me vejo fazendo outra coisa da vida. Eu falo que entrar na área do gel, da unha e esse mundo, assim, é o que faz meu olho brilhar e eu acordar feliz todos os dias para ir trabalhar mesmo. Você poder fazer seu horário, você poder fazer suas Eu não coisas. posso fazer muito meu horário, não, né? Assim, mas É, comparado com o CLT ali, umas 10, 12 horas por dia, assim, não, a gente trabalha bem mais. Eu entendo. A gente, sendo autônomo, trabalha 3 vezes mais. Mas a gente conseguir colocar ali uma prioridade num médico, ali a praticidade que a gente tem para sim. fazer suas coisas também, né? E ter clientes que entendem, né? Tipo, a gente cuida delas, mas pra gente ter tempo pra gente também, né? Que esse é o Perfeito. objetivo. E você me disse que 98% das suas clientes vêm por indicação. Como que é isso para você? Deve ser maravilhoso, né? Então, por causa dessas técnicas que eu acabei desenvolvendo,
fui também trabalhando e criando coisas que resolviam os problemas da minha mesa, né? Uhum. Que é diferente de você aprender ali a técnica que a moça me ensinou em 2020. Hoje nós estamos em 2026, hoje novas técnicas surgiram no mercado e a gente tem que evoluir. Uhum. Então eu falo assim que 98% das minhas clientes de mesa são de indicação, porque uma vai indicando para outra, porque vê que realmente está ali, resolve, está sempre bonita. E elas acabam fazendo, eu falo que faz meu marketing, tudo, tudo. É, e algumas clientes vieram de internet, mas que algumas já me conheciam como Uhum. profissional e aí acabaram aderindo também ao gel. Hoje, assim, é o famoso boca a boca, né? Boca a boca. Funciona, A moda antiga não tem como. Isso aí não. funciona. Porque é isso, uma pessoa vai, gosta, vai indicar. Vai. O que é bom é indicado. E aí as pessoas vão querendo indicação, é muito melhor. E aí você vai vendo na rede social, vai vendo as fotos das outras unhas, vai gostando, vai se identificando e pronto. É verdade. Alavancando cada vez mais. Com certeza. E por último, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo. O que você diria para as mulheres que querem começar na área da beleza, mas elas têm muito medo do que pode acontecer, se é algo novo? Não faça com medo, faça com amor. Que com amor sempre dá certo. Eu hoje tudo que eu faço, tudo que eu conquistei com a área nail designer, né? Que a gente chama essa área, foi porque eu comecei lá atrás de pouquinho em pouquinho. Então, assim, desenvolva, estude, crie possibilidades, esteja com pessoas e ambientes que vão te agregar como, né, na profissão. Procure esse ambiente que vai dar certo, com certeza vai dar certo. Meu amor, obrigada por aceitar meu convite e participar do podcast. Foi um Que prazer te agradeço. conhecer. Aonde que as pessoas podem te encontrar? Qual é a sua rede social? Minha rede social é Jéssica Rosaline e Lá nós tem ver suas unhas, ver seu lá tem trabalho. tudo. Tem o Instagram, tem o WhatsApp, já também na bio, só me mandar uma mensaginha. E o endereço também tá lá, tá por lá. Perfeito. Gente, é isso. Sigam ela nas redes sociais. Até um próximo episódio. Tchau, tchau.